Boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Como em todas as semanas, o nosso programa sempre tratando de temas importantes e de atualidade, também do nosso interesse, do interesse da família brasileira. Hoje vamos falar sobre dívida pública. Atenção! Talvez até interesse a quem tem dívida particular também. Mas vamos falar sobre dívidas públicas e para isso temos dois convidados muito especiais. Maria Lúcia Fatorelli, que é a auditora fiscal aposentada e coordenadora de uma organização brasileira chamada Auditoria Cidadã da Dívida. Boa noite. Boa noite. Eu não conhecia ainda esse trabalho tão a fundo. Conheci agora me preparando para esse programa. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. É um trabalho muito importante para o país, não é? A dívida pública interfere no desenvolvimento socioeconômico do Brasil e é um tema que foi tirado do debate. Pois ele vai voltar hoje aqui nessa noite para o nosso debate. Recebo também Edivaldo Fernandes, cientista político, professor de Direito do UniCeub em Brasília, especialista em Direito Tributário e advogado do Senado Federal, advogado de carreira. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para participar desse debate que é tão relevante para a população brasileira. Pois é. Olha, gente, o programa Além da Notícia dessa noite fala desse assunto importante. Em tempo de crise econômica, cortes de gastos, aumento de inflação, os noticiários não param de dar destaques a isto. Mas o que poucos falam é sobre a dívida pública. Você de casa sabe o que é isto? A gente conhece bem as nossas dívidas e as dívidas em geral. Pois é, onde começou a dívida pública e ela incide hoje na nossa vida? De que forma? Você sabia que existe uma auditoria cidadã que estuda a dívida pública? O programa de hoje vai falar sobre tudo isso. Com os nossos convidados, eu já gostaria aqui de pedir aos senhores que nos façam uma apresentação. Dívida pública, o que é e de que forma incide na minha vida cotidiana? Por favor. Bem, a dívida pública é um custo financeiro que é inerente à atividade do Estado, não é? Então, nós sabemos que o Estado ele precisa de prestar serviços públicos, não é? E muitas vezes o Estado não tem condições de arrecadar através de tributos, através da sua atividade econômica, direta na sua atuação no mercado. Então, ele precisa recorrer a instituições financeiras para complementar o seu orçamento. Então, daí se produz, uma dívida que tem um custo, o custo da dívida são juros, não é? E com isso você acaba criando uma despesa também financeira que precisa ser prevista no orçamento público. Você sabe, quando eu era criança, o meu imaginário era o seguinte: olha, o governo ele tem dinheiro para tudo, tem dinheiro de sobra. Quando acaba o dinheiro dele, ele vai no Banco Central, manda fazer mais dinheiro, então ele pega e utiliza e gasta como quer. Pois é. Olha, interessante essa definição que o professor colocou, é a definição que a gente aprende, inclusive, nos livros, né, professor? Só que a experiência da auditoria cidadã, depois de 15 anos dedicando a essa questão, nós chegamos a determinar que existe um sistema da dívida. O que a gente chama de sistema da dívida? É a usurpação desse instrumento importante que o senhor mencionou, porque o papel da dívida deveria ser este: complementar os recursos para que o Estado possibilite acesso, não é, a todos os serviços a que ele é obrigado a fornecer para os cidadãos: segurança, saúde, educação, assistência, previdência, etc. Na prática, o que nós temos determinado? Que existe um sistema, ou seja, nós não encontramos a contrapartida dessa chamada dívida pública para esses investimentos que o Estado deve propor. A contrapartida seriam os serviços oferecidos à sua população. O emprego do dinheiro. Então, Sim. Nós começamos a investigar. Então, que dívida é essa? Não é? E aí, de forma cidadã, nós temos investigado tanto a dívida externa, como a dívida interna, como a dívida de estados, município. E o que nós temos encontrado? A utilização desse importante instrumento de financiamento como um mecanismo meramente financeiro. Né? Para dar um exemplo, nesses dias, os telespectadores, os cidadãos devem estar acompanhando, por exemplo,
as notícias que têm saído sobre um prejuízo que o Banco Central tem tido em operações cambiais, operações de swap cambial. Muita gente nem lê isso porque vê lá aquelas letrinhas swap. Também não entende nada disso, né? Porque isso também é um absurdo, não deveriam usar esses termos, né? Uhum. Mas isso é uma coisa muito simples. Nada mais é do que uma garantia que o Banco Central dá a grandes bancos e grandes empresas importadoras e exportadoras de que, se o dólar subir, ele vai pagar a diferença. Então, ele assina um contrato e dá essa garantia. Pois bem, o dólar estava em 2 há pouco tempo, agora está em quase 4, ele teve que pagar a diferença. Então, esse prejuízo... Está tendo que pagar. Está tendo. Então, esse prejuízo não é nenhuma fatalidade, já era esperado. E como é que o Banco Central está pagando esse prejuízo aí que ele está tendo que ele assumiu honrar, o que ele risco, assumiu nesses contratos, esse risco? Como é que ele está pagando? Ele simplesmente pede ao Tesouro Nacional que emita títulos e entrega esses títulos para pagar, para cobrir essa perda decorrente da variação do dólar. E esses títulos, é dinheiro nosso? Títulos da dívida pública. Então eu pergunto, peraí, o que o Brasil recebeu com essas operações de swap? Não recebeu absolutamente nada, pelo contrário. O Banco Central teve prejuízo bilionário, dá mais de 150 bilhões de reais no último ano. E como é que esse prejuízo foi coberto? Com títulos da dívida. Isso é dívida? Então esse é um exemplo que mostra a utilização do instrumento do endividamento público às avessas, em vez de servir para financiar essa estrutura importante que o Estado é obrigado a fornecer para os cidadãos que pagam uma elevada carga tributária. O que está acontecendo? A dívida está sendo utilizada nesses mecanismos. E a partir do momento em que essa dívida é gerada, começa a exigir juros. E olha que o Brasil paga os maiores juros do mundo. E aí, para pagar os juros... E também exige os mesmos de seus filhos. Exato. E aí vem toda essa política de cortar, né, para pagar os juros de uma dívida que não trouxe nenhum benefício para a sociedade. Deixa eu tirar agora aqui uma dúvida. Doutor Edivaldo, queria saber o seguinte, então, uma nação, e qualquer nação, ela não tem uma fonte inesgotável de onde sai o dinheiro, não é? Uhum. E como é que funciona isso então? Se uma nação não tem uma fonte inesgotável de onde ela vai buscar dinheiro quando ela precisa para todas as suas necessidades, então qual é a fonte do dinheiro de uma nação? Quais são os limites que essa nação tem para gastos e por que nós temos essas dívidas todas? Nos explique, por favor, isso aí, como é que funciona esse mecanismo. O endividamento, ele não é um mal em si, não é? O endividamento ele pode ser algo positivo, não é? O problema é o custo do endividamento, não é? Então, na verdade, a taxa de juros, ele é um indicador, não é, do grau de segurança, de probabilidade, não é, que os compromissos financeiros do devedor serão honrados, não é? Então, no caso, quando nós dizemos uma taxa Selic no Brasil hoje é 14,25%. Esse índice ele acaba desvelando, né, um risco muito alto, relativamente muito alto, de que o Brasil não venha a honrar os seus compromissos financeiros futuros, né? Com isso, então, é preciso que o Estado ele taxe a economia real para manter essa economia financeira. Nós temos a economia em duas dimensões, a economia na sua dimensão real, que é onde se produz, então, a riqueza, não é? E tem essa dimensão, essa superestrutura da economia, que é a dimensão financeira. Então, na verdade, a dimensão financeira, ela não tem existência própria, não é? Ela depende, é como se ela fosse parasitária da economia real. Então, quando você tem uma taxa de risco baixa e o Estado começa, então, a se financiar com a taxa de juros baixa, isso pode ser bom para a população. Suponha que o senhor, por exemplo, financia um carro e paga a taxa de 1% ao ano, não é? Então, isso seria bom porque esse endividamento vai estar aumentando a sua capacidade de pagamento e o seu bem-estar presente, não é? Em função de uma renda ainda futura. Então, esse mecanismo seria muito importante. É um endividamento razoável, aceitável e benéfico. Exatamente.
Mas se essa taxa de juros for 5, 10% ao mês, já se torna uma taxa de juros exorbitante. Pesada. Que vai acabar, na verdade, matando a sua capacidade de produzir riqueza na dimensão real da economia. E às vezes até de honrar o meu compromisso. Exatamente. Nós sabemos que a taxa de retorno do capital, não é, de aplicação, é cada vez menor. Não é? Haja vista a concorrência, isso é normal, não é? Isso é inerente ao capitalismo. Então, uma taxa de retorno hoje de 10% de investimento é muito difícil de você conseguir oferir. Não é? Então, se os seus custos com juros, não é, já chegam a 14,25% ao ano, não é? Isso, na verdade, vai comprometer a sua própria capacidade de produção de riquezas, não é? Porque, na verdade, o que produz riqueza, em última instância, é a atividade econômica, é a produção, por exemplo, nas indústrias, não é? É a produção no âmbito de serviços, né? A riqueza se produz especialmente a partir do trabalho, né? O trabalho é que vai gerar, então, a riqueza. Então, as trocas, não é, entre ativos financeiros, na verdade, não produzem riqueza. Na verdade, essas trocas que dependem, né, fundamentalmente da economia real. Então, é fundamental que a taxa de juros ela seja moderada, porque senão você acaba inviabilizando a economia real para manter a economia irreal, que é insustentável. Eu continuo com aquela mesma pergunta ainda. Apenas para a gente esclarecer a população que não entende muito dessa linguagem, que não convive e por isso também não sabe como o país lida com as suas finanças. Um país, ele não tem uma fonte inesgotável de onde tirar dinheiro. A fonte são os impostos que nós pagamos, não é isso? Ele não pode produzir dinheiro de acordo com o que ele quer, com a quantidade que ele quer. Ele não tem autonomia para chegar na casa da moeda e dizer vamos produzir tanto porque eu preciso gastar tanto. Não é assim. Eu estou usando uma comparação muito baixa para a gente instruir a nossa população. Olha, o Estado, ele tem, principalmente como fonte de receita, as receitas tributárias, né? Todos nós pagamos tributos. Até aquela pessoa miserável, desempregada, que ganha uma esmola, vai a uma padaria comprar um pãozinho e um café com leite, ela está pagando tributos embutidos ali. Uhum. Então, os tributos estão embutidos em tudo que consumimos, em tudo que recebemos. Tanto tudo que bens, usamos. Tudo que usamos, tanto bens como serviços que consumimos, no transporte, na energia, na telefonia, em tudo que consumimos, estamos pagando tributos. Se estamos empregados ou recebemos uma aposentadoria ou pensão, também pagamos o imposto de renda. Se realizamos uma operação financeira, pagamos imposto de renda. Então, tudo é tributado. Tá? O nosso modelo tributário, aí começam os problemas. Já existem problemas no Brasil no financiamento do Estado, porque nós temos um modelo tributário extremamente injusto, perverso. Porque o natural seria que o modelo tributário fosse já um veículo para ajudar a distribuir renda. Se nós tributássemos mais de quem ganha mais, o Estado recebesse esses recursos e realizasse políticas públicas para, de uma certa forma, distribuir os benefícios à população. Não é isso que acontece no Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, as fortunas não são tributadas. Vários países do mundo tributam as fortunas em 50%, 60%. É por isso que os artistas, muitas vezes, preferem criar fundações do que entregar todo aquele imposto para os estados, né? Aqui no Brasil, heranças pouquíssimo tributadas e fortunas não são tributadas. De tal forma que saiu recentemente um volume de dados da Receita Federal que foram interpretados. 0,5% da população economicamente ativa detém 30% da renda declarada à Receita Federal e 43% de todo o patrimônio declarado à Receita Federal. 0,5%. Então, por aí você vê a concentração de renda no Brasil. Então, o Brasil tributa muito mal, poderia arrecadar muito mais e de forma muito mais justa. Pois bem, essa é uma fonte. A outra fonte é a fonte financeira. Essa fonte financeira pode emitir moeda, mas essa é uma fonte
que aqui no Brasil, o Banco Central estabelece uma base monetária muito baixa, menos de 5% do PIB. Então, o volume de moeda em circulação aqui no Brasil, ele é colocado num nível muito baixo, porque o Banco Central entende que isso vai gerar inflação. É uma teoria altamente questionável, por exemplo, todas as outras grandes economias do mundo, Estados Unidos, Japão, China, Europa, a média de base monetária, principalmente depois da crise de 2008, em que todas essas nações injetaram um volume grande de moeda para ativar a economia real, que é a verdadeira, a base monetária em todas essas economias está em cerca de 40% do PIB. Aqui no Brasil, menos de 5%. Então, o volume de moeda emitido aqui é muito baixo. Eu só queria saber qual é a dificuldade desse entendimento para que se proceda de forma diferente? Isso é uma coisa muito grave, porque o nosso Banco Central, há décadas, ele segue uma linha extremamente ortodoxa que tem beneficiado o setor financeiro privado de forma escandalosa. Por exemplo, nesse momento, a economia real, a indústria está em queda. Nós estamos em processo de desindustrialização. O comércio em queda. Os jornais de hoje noticiaram, pelo 7º mês seguido, queda expressiva no comércio. Desemprego, arroxo salarial, tanto no setor público como no setor privado. Queda do PIB. E no meio disso tudo, o lucro dos bancos, em 2014, superou 80 bilhões de reais. E este ano de 2015, nos 2 primeiros trimestres, superou em 15% o lucro do ano passado, 15% no primeiro, mais 15% no segundo, e agora no terceiro já tem expectativa de lucro de novo. Que mágica é essa? Tá. Se o setor financeiro deveria simplesmente refletir a economia real. É evidente que está havendo uma transferência de recursos públicos para esse setor financeiro privado. E quem está fazendo essa transferência é o esquema do sistema da dívida. Bom, essa indignação a gente vai trazer para o segundo bloco do nosso programa, porque o primeiro já se foi. Já já a gente continua o tema de hoje, que é dívidas públicas. Até já.